Agora vamos fazer uma análise da atualidade. Vou deixar a Bíblia de lado e vamos ver se é possível ou não o mundo se unir. Aí eu vou me valer desse teórico chamado Zygmunt Bauman. Eu aconselho que vocês leiam o Bauman, vou mostrar a foto dele para vocês aqui. O Bauman morreu agora em 2017, foi uma perda, foi um grande intelectual, foi um dos maiores intelectuais do século XXI. Ele nasceu em 1925, passou por muitos problemas sérios. Ele passou pelo regime comunista, sofreu porque ele era judeu, foi expulso de Varsóvia, teve que sair, ele era polonês, saiu da Polônia, foi expulso de lá, os seus livros foram proibidos, ele migrou um tempo para o Canadá, depois ele foi para Tel Aviv, foi professor da universidade lá em Tel Aviv, mas também não foi bem aceito lá em Israel. Depois ele acabou indo para a Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde ficou até a sua morte como professor. E tem 2 livros dele até que eu sugiro aqui para você, na verdade são vários livros dele, aqui eu coloquei os principais em português, próximo slide aí tem, você pode ver aqui o Medo Líquido, Nascidos em Tempos Líquidos, Modernidade Líquida e Amor Líquido. Anote esses livros e compre e leia que vale a pena. Agora volta aqui, eu vou conversar um pouquinho com você, vou explicar quem que é o Bauman. O Bauman, ele era um gênio. Há pessoas que são inteligentes. O Bauman, ele estava um estágio além. Ele não era inteligente, ele era genial. O homem era genial. E sociólogo, brilhante, brilhante, e por muito tempo ele ensinava sobre o conceito de pós-modernidade. A pós-modernidade, para quem não estuda filosofia, num outro momento eu posso, quem sabe, dar uma aula para vocês sobre o que é a pós-modernidade, mas é um conceito que acha que o mundo saiu da pré-modernidade, entrou na modernidade e veio a pós-modernidade. Quando ela começou de fato, ninguém sabe. Alguns pensam que foi com a declaração de Nietzsche, que Deus morreu, outros acham que foi a partir dos anos 20. Bom, o fato é que Bauman ensinava sobre a pós-modernidade, mas ele nunca se sentiu muito satisfeito com essa alcunha, com esse título. Ele dizia, pós significa uma coisa que vem depois, e nós não saímos da pós-modernidade. Além disso, é um termo muito negativo. A pós-modernidade só fala o que nós não somos, mas não descreve o que nós somos. Já havia outros teóricos como Lipovetsky, que falava da ultramodernidade, que também não estavam muito satisfeitos. Alguns pensavam em modernidade moderna, que acaba virando uma redundância, até que, por volta dos anos 2000, 99, 2000, o Bauman iniciou com uma nova proposta, onde ele escreveu o livro Modernidade Líquida. Ele falou o seguinte, esquece esse negócio de pós-modernidade. Nós não saímos da modernidade, ela apenas modificou. Nós estamos numa modernidade líquida. O que Bauman quis dizer com modernidade líquida? O que Bauman quis dizer com isso? É o seguinte, na época da pré-modernidade, você tinha um centro na religiosidade, em Deus e nos reis. Era a monarquia e a mitra, a coroa e a mitra. A Europa era toda baseada em feudos, era a Idade Média. Só o que acontece? Quando veio as revoluções, vieram as revoluções, principalmente a queda da Bastilha na Revolução Francesa, e logo em seguida a Revolução Industrial, começou a modernidade. A data de aniversário da modernidade é difícil dar, não posso precisar assim. Ela começou numa terça-feira do dia tal, do tal, do tal. Até as pessoas ficam pensando quando é que começou mesmo a modernidade. Mas há esses 2 marcos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa é um capítulo até muito sério na própria história da religiosidade. As Bíblias foram queimadas em Paris, uma prostituta foi colocada na igreja de Notre-Dame como sendo o culto à razão. Terríveis coisas aconteceram. E os que surgiram depois disso estavam querendo criar uma nova etapa, uma nova época que chamamos de modernidade, onde eles iriam diluir toda aquela crendice medieval, aqueles ensinos medievais, aquele ensino em torno do sagrado, aquele ensino em torno de Deus. Eles queriam acabar com tudo aquilo ali, você entendeu? Não queremos mais saber de igreja. Antes não, antes o lema era Roma locuta finita causa est. Roma falou, acabou. Agora não, o lema era cogito ergo sum, penso, logo existo, era o racionalismo. Descartes é lógico, vai ter uma visão mais cristã disso aí, mas começaram a haver muitos movimentos questionando a igreja, questionando o sagrado, questionando a teologia. A ciência começa a nascer na modernidade, aí, o experimentalismo. Aí você tem Stuart Mill, você tem Galileu Galilei, Copérnico, e essa revolução toda aí. E aos poucos foram deixando Deus de lado. Segundo Bauman, o homem, o ser humano, quis criar uma situação mais sólida do que a primeira. Ele não gostava da solidez do início.
Então ele pretendeu criar uma situação mais sólida. Porém, quando começou o século XX, essa ciência, que seria a libertadora das pessoas, começou a trazer problemas e aos montes. Problemas ecológicos, poluição que não tinha. A medicina, que parecia tão avançada, ela parecia ficar correndo atrás do prejuízo, porque há muito mais doenças hoje do que havia no passado. Os vírus estão mutando, então toda essa mudança criou um caos no mundo, que a nossa sociedade hoje ela é difícil de ser definida justamente por isso, ela é líquida. E qual a característica de um líquido, de uma água, por exemplo? É que ele toma a forma do invólucro do recipiente no qual ele está. Se eu pego uma água e coloco numa garrafa de refrigerante, ela vai ficar no formato da garrafa de refrigerante. Se eu tiro da garrafa de refrigerante e coloco num copo, ela vai ficar no formato do copo. Se eu tiro do copo e coloco no aquário redondo, vai ficar no formato do aquário. Então essa é a característica do líquido. Ele não tem característica. Ele assume aquele formato de onde ele está. Mas você não consegue segurar o formato dele, porque se você quebrar o aquário, a água na mesma hora sai, ela não mantém o formato do aquário. E assim é a nossa sociedade. Bauman percebeu, por exemplo, que nós hoje vivemos tempos, relacionamentos, amores, sensações, responsabilidades líquidas, que não se firmam em nada. A grande frustração de nós que vivemos na sociedade líquida, ou na modernidade líquida, é que nós somos herdeiros daqueles que pretenderam criar a utopia possível. Quando você lê os primeiros sociólogos, John Hine e outros mais, você vê que eles pensavam que agora eles iam criar o paraíso na Terra. Mas não criaram. Não criaram o paraíso na Terra. Nós estamos sem fundamentos, nós estamos sem base. Por exemplo, vamos falar dos governantes. O que Bauman percebeu? As empresas se tornaram mais poderosas do que os governantes. Realmente, hoje quem domina o mundo não são os governos, são as empresas. As empresas estão mais poderosas. A velocidade da tecnologia tem trazido uma situação de estresse, de angústia, que nós estamos abarrotados de informação, mas não de formação. Hoje um dos grandes dilemas da educação é que elas estão informando, mas não estão formando jovens. Hoje a pessoa não pode falar mais que ele é formado na escola, ele é informado na escola. E essa velocidade acaba trazendo também um aspecto psicológico complicado para as relações que também são líquidas. Olha que interessante, hoje as pessoas, eles fazem milhares de amigos no Facebook. Mas que tipo de amizade é feita no Facebook? Eu no Facebook lá eu tenho 200 mil amigos, que o Facebook hoje fala de seguidores, curtidas, mas no início eram amigos. O Instagram, você fica lá olhando quantas pessoas curtiram a sua foto, mas é uma relação líquida, não são amigos, não é amizade de verdade. É uma amizade assim, que você conecta muito fácil. É fácil arrumar amigos pela internet, é fácil até arrumar namoro pela internet. Você pode criar um perfil falso e arrumar uma namorada. Você pode fazer um joguinho de computador e jogar com colegas em todo lugar do mundo. Só que essa relação também, ela é fácil de conectar, mas ela é fácil de desconectar. A hora que eu não quiser mais a pessoa, eu bloqueio nas minhas redes sociais, ele não entra mais. Eu bloqueio no WhatsApp, ele não liga mais para mim. Então é uma relação que liga e desliga, conecta e se desconecta com muita facilidade. As pessoas não querem mais relacionamento duradouro, não querem compromisso. Olha, por exemplo, como é que isso vai nas empresas. E o Bauman, gente, ele foi gênio, não é qualquer um que percebe isso, é igual Einstein. Físicos e físicos olhando, mas só Einstein percebeu a teoria da relatividade, a relatividade entre o tempo e o espaço. O Bauman é outro desses gênios, que ele fez uma leitura. Lembra o que eu disse no início dessa live sobre a futurologia? Não é um exercício certo, mas também não é uma besteira. As pessoas, eles pensam para falar o que estão falando. Ele consegue diagnosticar os tempos em que estamos vivendo. Primeiro eu estou falando de diagnóstico, depois eu vou falar do futuro, que Bauman prevê. Então, nesse diagnóstico, ele notou coisas que agora eu vejo e faz sentido mesmo. Por exemplo, como eu falei, não é uma relação permanente a questão líquida, a sociedade líquida. As pessoas não querem coisas duradouras, eles querem coisa rápida. E realmente, por exemplo, na época que eu fiz o mestrado, eu era obrigado a ler os clássicos, livros dessa grossura. Hoje não, hoje o que está fazendo sucesso na internet aí é 12 minutos. Tem um aplicativo chamado 12 minutos. Como é que você fica sabendo o conteúdo de um livro em 12 minutos? Ninguém quer ter o trabalho de ler um livro. Os clássicos hoje, como dizia Mark Twain, é um livro que todo mundo queria ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Então, ele só lê alguma coisinha na internet lá e acha que está sabendo sobre aquele livro ali. As pessoas não querem ficar muito tempo no emprego. Eu lembro que o meu pai, ele trabalhou uma parte do tempo dele na Central do Brasil, na Rede Ferroviária Federal. Ele aposentou na Central do Brasil.
E eu lembro do orgulho do meu pai em dizer, olha, meu primeiro emprego, a carteira assinada foi aqui, fiquei aqui até... Era bom você ter uma carteira assinada durante 20, 30 anos no mesmo emprego, isso mostrava estabilidade. Hoje não, as pessoas mudam de emprego como mudam de roupa. As pessoas não querem ficar no mesmo emprego muito tempo. As relações se tornaram pueris. Os jovens hoje, muitos jovens estão tardando até casamentos, porque ele já está passando pela quinta, sexta, sétima, oitava, 11ª namorada, e ele já não sabe quando é que vai casar. As pessoas não querem coisas duradouras. Até com a igreja isso está acontecendo. Você sabe que tem alguns estudos feitos pelo Barna Institute lá dos Estados Unidos, que mostra que a média de permanência de muitos recém-convertidos na igreja é entre 3 e 5 anos. No passado, a pessoa se convertia para a religião e ele ficava e os filhos dele iam nascendo ali, e os netos, e você entrava numa igreja adventista, Assembleia de Deus, metodista, você tinha muitas famílias ali que já era a terceira, quarta, quinta geração de adventista. Hoje você entra nessas igrejas que eu citei aqui, apenas à guisa de ilustração, e você tem pessoas que converteram há 2, 3 anos, e as que de 10 anos atrás já estão no outro ministério, nem estão ali mais, ou desviaram, apostataram. É um reflexo da sociedade líquida. A noção de tempo também mudou, porque antes as pessoas tinham uma noção de tempo ou cíclica, como eram as mitologias gregas, tempo cíclico, ou então tempo linear, como era aquele tempo linear dos historiadores romanos, de Cícero, por exemplo, que falava que a história et magistra vitae, é a mestra da vida. Então, até quando a gente estudava profecia também, olha, a gente sempre passava um gráfico na igreja, falava tal época, tal época. Hoje as pessoas perderam a noção de tempo linear. A modernidade líquida, segundo Bauman, ela traz um conceito de um tempo pontual. Ele não é linear mais. E qual a característica do tempo pontual? É um presente que não tem passado, que ignora o passado e desconsidera o futuro. Eu quero viver o aqui e agora. Então, até ele dá um exemplo num dos livros dele, acho que é no Modernidade Líquida, que quando ele era jovem, a coqueluche era o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre era o grande filósofo. E eu lembro que eu tive um professor, Porfírio, já morreu. Quando ele deu aula para mim na faculdade de filosofia, ele já era bastante idoso. E ele disse que uma vez ele teve o privilégio de traduzir Sartre. E Sartre realmente foi um dos autores mais assim aplaudidos, embora ele tenha muito pensamento assim anti-religião, anti-bíblia, mas tudo bem. Mas o fato é que Sartre falava muito sobre projet de la vie, ou em francês, o projeto da vida. E o Bauman, como discípulo das ideias de Sartre, quando ele ensinava para os alunos, ele falava o seguinte: olha, vocês têm que ter um projeto pela vida. E ele notava que os alunos riam, debochavam. Projeto de vida, professor? Eu não sei nem o que eu vou estar fazendo ano que vem. Então lembra aquela história que eu falei do meu pai, que ele trabalhava no mesmo emprego quase 30 anos e que isso era até uma coisa boa para a carteira profissional? Isso acabou. Ninguém quer fazer projetos prolongados. No futuro a Deus pertence. Eu estou preocupado com meus próximos 5 minutos, o que eu vou curtir. Até para quem tem a esperança da volta de Jesus, a modernidade líquida é algo que também influencia. Eu quero depois, num outro momento, fazer uma ponte entre a teoria de Bauman e é o estilo que nós estamos vendo nas igrejas hoje. A perspectiva escatológica da volta de Jesus, que as pessoas estão perdendo, as pessoas que estão mudando de ministério, de igreja, igual você muda de roupa. Eu fui para lá porque o pastor é mais legal, a banda é mais legal, eu mudei de religião, não é mais por convicção doutrinária, as pessoas não querem mais sofrer. Ele fica na igreja até a primeira aprovação, na primeira aprovação, primeiro câncer, ele já não acredita mais em Deus, tudo aquilo é balela. Ele desconecta da espiritualidade dele com a mesma facilidade que ele desconecta pessoas da rede social dele. Ele é um fruto da modernidade líquida. Outra coisa que Bauman percebeu hoje é o consumismo, as trocas constantes de mercadoria. Pode olhar, as empresas, eles não querem fazer produtos duradouros, porque a mentalidade que vivemos na modernidade líquida não é coisa duradoura. Então todo ano o celular muda. E você só não troca se não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, você troca de aparelho todo ano. Você troca de carro todo ano. Acabou aquele negócio de ficar com o carro 4, 5, 10 anos na família. Só quem não tem dinheiro. Quem tem, está trocando direto. Perda de referenciais políticos. O Bauman fala que os políticos têm uma permanente e constante perda de autoridade. As pessoas não acreditam mais nos seus líderes políticos. Com base nisso,
perguntaram para Bauman, você é pessimista em relação ao futuro? O que será o futuro dessa sociedade? Bauman falou o seguinte, olha, nós temos que aprender, de alguma maneira, a criar uma base mais sólida. Essa modernidade, eles não têm líquida, eles não têm nem futuro, nós temos que criar futuro. Há o aspecto moral também, que os jovens perderam, porque o aspecto moral é completamente líquido. As pessoas que o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, não tem mais ideia de conjunto. As ideias da modernidade líquida, apontava Bauman, é aquela ideia que assim, eu amo a humanidade, mas odeio meu semelhante. Né? Eu pego uma bandeira pelos jovens da África, mas eu odeio meu vizinho. Então, quer dizer, é muito isso aí. E o Bauman falou, eu tenho uma esperança. Foi uma das últimas coisas que ele falou em vida. A minha esperança está no homem, Papa Francisco. Espera aí, deixa eu explicar isso aqui para vocês primeiro. O Papa Francisco, quando o Bauman falou que o Papa Francisco, para ele, era o homem que deveria unir o mundo, as pessoas perguntaram, mas como? E o Bauman até participou de um livro em homenagem ao Papa Francisco, e o próprio Papa Francisco teve um encontro com Bauman, onde ele falou assim, para mim você é o homem que tem a capacidade política de salvar o planeta. O Papa Francisco, que é um homem muito tímido, ele não é dado a elogios e afagos, ele até riu e falou, ninguém nunca me falou isso, mas pense, eu sei o que eu estou falando. Deixe-me colocar que o Papa Francisco ficou tão impressionado com o que o Bauman falou, que depois ele mandou comprar os livros do Bauman, leu, e muitos discursos do Papa Francisco, do Bertoglio, do Bispo Bertoglio, ele é baseado no que o Bauman falou. E, por exemplo, quando ele fala a ideia de a casa comum, né, fazer o mundo a nossa casa comum, um ecumenismo diferente e tudo mais, ele está ecoando as ideias do Bauman. A ideia, por exemplo, de trocar essa ideia de globalização por glocalização. O que é glocalização? Ele até usa uma expressão também de globalização mais sadia, onde você respeita a individualidade, a identidade com o grupo, sem querer unificar todo mundo na mesma bandeira. Sabe o que é? Unidade na diversidade. O Papa pegou essa vibe aí do Bauman e ele falou, vamos unir o mundo, essa proposta que ele teve do Sínodo da Amazônia, e agora isso que ele ia fazer e foi frustrado por causa do coronavírus, para dar valor à juventude, o Papa está bebendo em Bauman. E deixe-me dizer para você que Bauman, ele não era um lunático. Para ele falar, o Bauman é o tipo do intelectual que lê 2.000 páginas para falar 2 palavras. Entenderam? Não é como aquele intelectualoide de internet que leu a metade do livro do Nietzsche e já vai vociferando aí, vomitando tudo, repetindo apenas o que os professores falam na universidade. Não, não é desse tipo, não. O Bauman lia, ele analisava, ele tinha pensamento pessoal, ele revolucionou a sociologia. Hoje muita gente já fala, não podemos usar pós-modernidade por causa de Bauman. Então não é um camarada qualquer, não quero aqui cair na falácia do argumento por autoridade, mas apenas acentuar que Bauman não dava uma opinião gratuita, percebeu? E por que ele falou que o Papa deveria ser o homem? Ele estava certo. Existem artigos científicos, inclusive eu tenho um aqui, que foi publicado na revista... deixa eu só procurar aqui, não é esse aqui não. Eu tinha um artigo aqui, depois eu vou passar para vocês. Algumas referências aqui eu posso até depois colocar no descritor, de alguma forma. Achei aqui, ó, Revista Brasileira de Política Internacional. Foi um artigo publicado em 2015, agora em inglês. Papa Francisco e os desafios da diplomacia intercivilizacional. O autor aqui é Boris Vukcevich, porque ele deve ser polonês. Ele é da Universidade de Montenegro, da Faculdade de Ciências Políticas, e escreveu um artigo indexado, muito interessante. E eu li esse artigo, e há outros também, de pessoas que trabalham com direito internacional, ciências sociais, que mostram que realmente, e eu estou convencido disso, olha, eu falo isso aqui sem nenhuma ironia, por favor, acreditem na sinceridade do que eu estou falando. Deixando meus pensamentos adventistas de lado, sem nenhuma ironia, sem nenhuma indireta, sem nenhuma mascaração, hoje, o único mecanismo que realmente teria condições de propor uma reforma mundial é o Vaticano, é o Papa Francisco. Não é o presidente Donald Trump, não é a China,
Por mais que mas a economia da China, eu vou te mostrar que tudo isso é balela também daqui a pouquinho. Não é a China. Tem muita gente aí achando que a China é a coqueluche, porque a gripe da China contaminou o mundo inteiro, inclusive na economia. Mas calma, 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 que eu estou fazendo a leitura dos tempos. Falta o prognóstico, falta exercício de futurologia. O Vaticano, na sua trajetória, ele já passou por várias derrocadas. O Vaticano foi a única potência da época da Idade Média que está de pé até hoje. Tá certo? A única potência. Você vê que todas as outras, a Europa se reconfigurou várias vezes, os feudos, os condados, os reinos, caíram reis, vieram reis, mas o Papa tá lá, tá certo? Só tem aquela guarda suíça lá e mesmo assim ele sobreviveu a Hitler. Tem toda uma questão por que Hitler não invadiu o Vaticano, não interessa. Ele perdeu a Santa Sé quando Napoleão prendeu o Papa. Quando Napoleão mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI, e o Papa foi preso. Depois, pouco tempo depois, o Vaticano perdeu a Santa Sé, e veio Mussolini, e Mussolini que devolveu a Santa Sé de novo para o Vaticano, se eu não me engano, em 1929. Teve toda a derrocada da época da briga dos papas de Avignon contra os papas de Roma, o racha que teve na igreja com o patriarca de Constantinopla, não aceitando o bispo de Roma, e a igreja sempre assim, ela caía e levantava, caía e levantava, caía e levantava. E isso está aí até hoje. E é o único líder mundial que eu conheço que consegue transitar pelo mundo muçulmano tranquilo. O Trump não tem coragem de ir à Arábia Saudita ou ao Irã. Mas o Papa transita por esses lugares. Ele fez uma missa na Arábia Saudita. Aliás, a Arábia Saudita está como aliada agora, né? Eu dei o exemplo errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O Trump não pode ir a qualquer país muçulmano. O Papa pode. Esse é o ponto que eu queria acentuar. O Trump não pode ir a qualquer lugar comunista. O Papa pode. O Papa tem livre trânsito. Ele é um camarada carismático. Ele não tem um passado de sujeira. E esse filme que veio agora, Os Dois Papas, ele veio a propósito. Não foi sem graça. Há coisas por detrás de tudo isso. E o que há por detrás de tudo isso? Eu quero mostrar para vocês um livro que me chamou muita atenção, que eu li esses dias. Próximo slide aqui. The Portening Instinct. A Cultural History of Humanity's Search for Meaning. Esse é um livro de Jeremiah Lant. Ele é um escritor. Ele trabalhou muito tempo com redes sociais, é um gênio também brilhante. E esse livro é fantástico. Eu li esse livro, ele fala de algumas coisas muito próprias, parecidas com o que o Bauman fala. Não é religioso, não é crente, não é teólogo, tá bem? E agora, recentemente, ele escreveu um artigo sobre o coronavírus. E ele colocou o seguinte: o coronavírus já soletra o fim da era neoliberal. O que vem a seguir? E ele coloca uma pergunta. O coronavírus é uma política crucial, esmagando e refazendo todas as normas correntes, reformulando todas as normas correntes. Será que essa nova era haverá de ser uma fortaleza da terra ou prenúncio de uma sociedade transformada baseada no novo coleção de valores, no novo conjunto de valores? E o que ele quis dizer com isso aqui? Gente, primeiro ele faz alertas terríveis. Eu fui até checar alguns alertas dele para ver se não eram fictícios. Eu gosto de checar as fontes e eu confirmei que era verdade. Em 2017, mais de 15 mil cientistas de 184 países fizeram uma declaração conjunta de alerta à humanidade que o tempo está se esgotando. E em breve será muito tarde. Esses mais de 15 mil cientistas de 184 países escreveram: em breve será muito tarde. Nós poderemos acabar caindo num caminho do qual não haverá mais volta nessa trajetória. E me chama a atenção, eu vou pedir licença aqui, muita gente vai falar da Ellen White agora. Olha, se eu citei Bauman, se eu citei o Papa, se eu citei Jeremiah Lant, que se eu citei, às vezes eu cito até ateus, citei Sartre, por que eu não posso citar Ellen White? Tá bom? Se você tem algum problema com a questão profética dela, um amigo pastor que eu gosto muito falou comigo: Rodrigo, o seu problema é essa Ellen White, ela vai te trazer complicações. Eu falei: pastor, não, desculpe-me. Pelo contrário, ela me traz muita coisa boa. Olha a reforma de saúde que nós temos aí, muitos conselhos dela são maravilhosos. E eu fico tranquilo, porque eu não preciso de Ellen White para nada do que eu acredito, no sentido que a minha doutrina vem da Bíblia. Eu quase nunca cito Ellen White no púlpito, é só a Bíblia e só a Bíblia.
Só vou citar Ellen White aqui porque me chamou a atenção isso, tá bem? Então, se você ficou chateado que eu citei Ellen White aqui, ouça como eu citei Sartre, tá bom? Só isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, Dr. Alberto Tim, e sobre algumas coisas ele falou que é interessante que Roger Kuhn havia mencionado que Ellen White fazia um prognóstico também, que no futuro a unificação do mundo, o decreto dominical, eu explico isso numa outra palestra, viria por 4 coisas básicas. Uma grave crise moral, em termos mundiais, e desastres econômicos, ecológicos, de transporte. Eu fui correr atrás do que o Dr. Tim tinha falado e achei a fonte do livro de Roger Kuhn, e até está na tela para vocês. E me chamou a atenção, por que eu coloquei essa citação de Ellen White? Porque o Jeremiah Land, ele coloca justamente os mesmos pontos que Ellen White coloca, os mesmos pontos. E Bauman também coloca os mesmos pontos, quase na mesma ordem. Que hoje nós temos uma grave crise moral, estou citando os 2 autores que eu mencionei, o Bauman e o Jeremy Land, crise moral, crise econômica, crise ecológica e crises no transporte. Por quê? Uma das coisas que Bauman percebeu que a Revolução Industrial trouxe um problema. Muita gente mudando de um lugar para outro, as migrações estão muito mais rápidas e em maior volume. Você vê o problema hoje da Europa com a crise de imigração, por isso que o coronavírus tem uma característica muito pior do que a gripe espanhola de 1918, se eu não me engano. Muito pior do que a gripe espanhola, porque hoje a movimentação das pessoas é muito rápida. E a economia também está em crise. Olha que interessante isso aqui. Isso é o Jeremiah citando também. Dos 2.153 bilionários que tem no mundo, eles têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. Eu fiquei tão assustado com isso que eu falei assim, não, peraí, eu vou procurar a fonte. Eu fui lá no World Economic Forum e realmente está lá, em Davos foi colocado esse dado. Volta para mim aqui, por favor. Eu quero olhar para você agora, que eu quero citar para você o que foi dito aqui. 2.000 e poucos bilionários têm 60% do PIB de todo o planeta. Então a coisa é muito séria. Hoje a riqueza do mundo não está nas mãos dos governos. 60% de toda a riqueza produzida no mundo está na mão de 2.000 e poucos bilionários. Isso é muito sério. Isso não pode continuar. E antes que alguém pense que isso pareceu até uma defesa minha ao socialismo, não, também não é. Eu vou explicar o que o Bauman disse. E o Jeremiah Land também fala a mesma coisa. O mundo antes vinha toda aquela ideia de economia à base de escambo e tudo mais. Aí, com a vinda da burguesia, nasceu o capitalismo, tá bem? O capitalismo e o neoliberalismo que vem depois é a intervenção mínima do Estado sobre a riqueza. Quanto menos o Estado interferir na riqueza e no comércio, mais o próprio comércio vai se autorregular. A Igreja Católica ensinava muito a ideia de ter um paraíso, o céu e tudo mais, e a penitência na terra. Mas os protestantes, quando nasceram, Max Weber está aí, eles entenderam que o capitalismo seria a chave que os tiraria do catolicismo. Então, muitos protestantes, Lutero mesmo falava muita coisa a favor da economia e tudo mais, a Alemanha ali e tal, começa a endossar o capitalismo. E o capitalismo, junto com a Revolução Industrial, parecia ser o salvador da pátria. Marx coloca uma contraproposta que seria o comunismo, o socialismo. O que acontece hoje? O mundo hoje não dá conta de continuar capitalista mais. O neoliberalismo está com os dias contados. E como o Jeremiah falou ali, o coronavírus pode estar prenunciando o fim do neoliberalismo. Por quê? Porque agora vai dar um crash em cadeia nas bolsas de valores, que as pessoas vão ver que não dá mais para confiar 60% da economia do planeta na mão de 2.000 pessoas. Por outro lado, o socialismo também não corresponde a isso, porque todas as potências que se tornaram socialistas, União Soviética, Moçambique, Cuba e outras mais, se mostraram um fracasso. Você nunca viu um americano fugindo a nado para Cuba, mas você viu um monte de cubanos fugindo a nado para os Estados Unidos. Você nunca viu um alemão
que estava do lado de cá do muro, fugindo para a Alemanha Oriental. Você via alemães da Alemanha Oriental tentando fugir para o Ocidente. Então, acho que só esse dado já mostra que, se o comunismo fosse uma coisa boa, nós teríamos pessoas que viviam no regime capitalista fugindo para países comunistas, e não o contrário. Então, o comunismo também não dá conta mais da realidade. Mas o capitalismo neoliberal também está com seus dias contados. Não é uma questão da opinião do Rodrigo, gente. Não é uma questão que eu quero. É uma questão de um outro jeito. Ó, só para vocês terem noção, eu fui pesquisar os dados lá no World Economic Forum e eu descobri que em 2018, esses 2.000 e poucos bilionários detinham 50% da economia mundial. Quer dizer que em um ano eles subiram 10% do PIB mundial para a mão deles. Só o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, ele conseguiu em 2019 a bagatela de 1,2 trilhão de dólares. Um homem sozinho ficou 1,2 trilhão de dólares mais rico. Mais rico. O Brasil agora está levantando 90 bilhões para ajudar no coronavírus e tudo mais, e o governo está preocupado como é que ele vai pagar essa conta depois. Imagina, um homem sozinho tem muito mais dinheiro do que o governo está liberando agora para o coronavírus. Ele tem mais dinheiro do que a economia de muito país. 69 das 100 maiores economias do mundo são megacorporações. Então o mundo não pode ficar refém dessas pessoas. Os políticos estão desacreditados e quem está dando as cartas são esses 2.000 e poucos ricos. Isso não tem nada a ver com Illuminati, viu? Esquece aquilo ali. Não tem nada a ver com Illuminati. Mas é uma coisa que eu estou dando os dados para vocês aí. Depois você pode reassistir a live também, que ela vai ficar aí na plataforma, e você anota lá e vai nos links. Agora, eu quero fazer um prognóstico. O mundo hoje está da seguinte maneira, pessoal. Imagine uma casa, é uma parábola que eu, Rodrigo, estou criando para você entender. Já estou quase terminando, viu? Imagine uma casa onde você tem 5 crianças bem travessas, brincando sozinhas e correndo, e uma casa que está cheia de estilete, de faca e arma de fogo municiada. E nenhum adulto para tomar conta dessas crianças. Você já imaginou o perigo? Repito a minha comparação. Uma casa com 5 crianças bem travessas, sozinhas, correndo, brincando, e dentro dessa casa tem objetos cortantes, tem arma municiada e ainda material inflamável e fóssil. Que perigo, não é? O que você precisaria numa casa dessa? Um adulto urgentemente para tomar conta dessas crianças. Ótimo. Se você entendeu essa parábola, você entenderá o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos 5 crianças que estão no mundo soltas, perigosas, e não tem quem as controle. Uma dessas crianças é a internet. Quem controla a internet? Você pode colocar na internet um vírus que pode apagar dados de bancos do mundo inteiro. Um hacker mal intencionado aí pode arrebentar com a economia do mundo na internet. E quem é a pessoa que controla a internet em nível mundial? Ninguém, nem Estados Unidos. Economia. A economia está bem especulativa. Você vê, cai a Bolsa de Valores de Tóquio, você pode fechar sua fábrica amanhã porque caiu a Bolsa de Valores em Hong Kong. Você vê, teve um problema lá na China, afetou o mundo inteiro. Hoje não adianta você fazer bem o exercício de casa, porque afeta o mundo inteiro. Até superpotências como os Estados Unidos estão sendo afetados. Agora nós já temos quase 10% da população americana desempregada agora, nos últimos 2 meses, por causa do coronavírus. Quem controla a economia do mundo? Quem controla a ecologia do mundo? Não quero entrar em polêmica aqui. Eu respeito muito o nosso presidente Bolsonaro, e meu papel aqui não é falar sobre política, mas quando ele falou a Amazônia é nossa, ponto, não é bem assim. A Amazônia é do Brasil, mas ela não é do Brasil. Porque se nós acabarmos com a Amazônia, o mundo inteiro apaga. Gente, ó, mostrou, a China não cuidou bem do vírus dela lá, eu estou preso na minha casa por causa da China. Nunca fui à China. Então, hoje, quem controla os problemas ecológicos do mundo? Não adianta nacionalismo. Aliás, uma das coisas que o Obama fala é que nós temos hoje uma globalização vivendo junto com o nacionalismo ultraconservador, mas os dois estão brigando, porque a Coca-Cola está no mundo inteiro, mas os Estados Unidos são protecionistas, então rebenta com o mundo inteiro. Então, hoje, você não pode ter nem nacionalismo, nem globalização, tem que ser glocalização. Essa palavra que eu mencionei aquela hora, mas acabei não explicando, é um neologismo que já está constando nos dicionários, que é a mistura de 2 palavras inglesas, global e local, que é igual em português, global e local. Glocalization, glocalização.
é você ter uma união dos povos, mas mantendo a independência de cada um, a identidade própria de cada um. Quem controla, então, já falei, internet. Quem controla economia? Quem controla economia? Quem controla tráfico de drogas e de armas no mundo? No mundo. O camarada apronta aqui, foge para o Paraguai e está livre. E, por fim, quem controla também as migrações de pessoas migrando para a Europa, porque o país dela está ruim. Não é bom para o europeu que muita gente migre para lá, é bom que o país do outro esteja bom para ele ficar lá e vir aqui só passear. Essas 5 crenças estão perdidas e nós precisamos de um governo único no mundo hoje. E vários autores, Yuval Harari, o próprio Bauman e outros que eu poderia citar para vocês aqui, Sam Altman, eu citei vários aqui, ó, o Elon Musk, do Vale do Silício, o Mark Zuckerberg, que é um camarada também muito inteligente, todos esses falam, gente, o mundo tem que ter um governo único, não tem como. Não tem como, nós vamos para um governo único. Se não tivermos um governo único que mantenha a independência dos países e regule isso aqui, nós vamos falir. Agora eu quero mostrar um outro autor para vocês, para terminar. Um outro judeu. Coloca aí na tela. Yuval Noah Harari. Professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde eu tive a oportunidade de estudar, é lógico, com o Departamento de Arqueologia. Yuval Noah Harari escreveu o livro Homo Sapiens, Homo Deus, e eu agora completando a trilogia 21 lições para o século XXI. A ideia de Yuval Harari... Pode passar para mim agora, por favor? A ideia de Yuval Harari é que nós vamos, no futuro, ter uma época pós-emprego. O que ele quer dizer com uma época pós-emprego? E quando eu estou colocando essas opiniões, eu quero repetir o que eu falei do Bauman. Esse pessoal, gente, é gente intelectual, cientista político, cientista social, é gente que debruça e lê bastante, pensa para falar. Não é gente que está pensando com garrafa de cerveja na mão, não é bem essa coisa. E o Yuval Harari, que hoje está sendo lido e ouvido por todo mundo em redor do mundo, ele diz que os algoritmos vão nos dizer o que queremos. Pode voltar para mim. Eu quero explicar o que ele quer dizer com isso aqui. Pode tirar essa tela aqui. Yuval Harari, ele fala que essa época pós-emprego é o seguinte. Nós vamos chegar a uma época em que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Trocando em miúdos. Quando inventaram o carro, o carroceiro virou chofer de táxi. Tá bem? Mas quando inventaram o drone, o piloto de avião não pode virar drone. Ele pode virar um controlador, mas um controlador consegue controlar vários drones, não precisa mais de tantos pilotos. A diferença de quando inventaram o carro para substituir a carroça é que o drone não substitui apenas o avião, ele substitui o avião e o piloto. Quando vieram o 5G, e hoje já estão falando em várias coisas, como carro automatizado, hoje muitos cálculos, você não precisa mais contratar a pessoa para fazer, porque o computador calcula. Daqui a uns tempos não precisaremos mais de tradutores, porque cada vez que passa os aplicativos de tradução estão ficando mais precisos, de modo que as empresas, as editoras, não vão precisar mais contratar um tradutor, porque é só colocar o livro lá, eu quero que esse livro saia ao mesmo tempo, em japonês, chinês, alemão e coreano. Beleza, já sai lá, o computador já traduz automaticamente. Hoje, gente, isso aqui é sério, 45% dos empregos atuais não durarão até 2030. 45% dos empregos atuais estarão, segundo os prognósticos dos futuristas, estarão dispensados entre 2030 e 2050. 45%. E não pense só que eu estou falando do chão de fábrica, que eu estou falando só do camaradinha que fica de telemarketing, não. Eu estou falando também de alguns trabalhos como de CEOs, médicos, executivos, até professor. O EAD está desempregando muitos professores, porque hoje o que acontece? Você faz um mestrado, um doutorado, grava uma aula para o EAD, a universidade vai lá, compra a sua aula e that's it, você vai para sua casa, porque você não vai, no ano que vem não precisa de você em sala de aula, eles colocam a sua fita para os alunos assistirem fita, o seu arquivo para o aluno assistir, o seu vídeo. Então vocês notem, muita coisa está se tornando dispensável. Então o Yuval Harari pensa assim, no futuro, menos de 10% da população, ou 15%, vai ter emprego. E o que vão fazer com 90% desempregado? A solução para ele vai ser justamente tornar a economia do mundo, e ele não está sozinho, não. Bill Gates também, no Estrada para o Futuro, já falava disso lá nos anos 90. Nós vamos substituir o papel moeda
por uma informação geral, e os governos vão dar para as pessoas um abono salarial. Como assim, Rodrigo? O governo agora não está dando uma bolsa de R$ 600 para as famílias por causa do coronavírus? O que o Val Harari diz é o seguinte: o governo vai dar bolsas. E todo mundo vai ganhar com isso. Olha como é que é a matemática que eles fazem. Tem muito economista dizendo a mesma coisa, inclusive gente do MIT, viu? O que eles querem dizer com isso? Se eu tenho uma empresa, é melhor para mim ter uma máquina trabalhando para mim do que um empregado, porque a máquina não tira férias, a máquina não entra em licença maternidade, a máquina não atrasa, a máquina não precisa pagar custo de reciclagem para ela nem de atualização. O erro da máquina é o mínimo do mínimo do mínimo possível. Eu preciso apenas de uma máquina e um técnico para a máquina, mais nada. Para mim é mais barato pagar a máquina do que ter 4, 5, 10, 15 funcionários. É melhor. É melhor numa empresa de contabilidade eu ter uma máquina fazendo os cálculos do que eu ter 5 funcionários ali atendendo as pessoas. A máquina faz num tempo muito mais rápido, a máquina não reclama, a máquina não faz greve, a máquina não tem líder sindical. A inteligência artificial é uma beleza para o empresário. E ao mesmo tempo, os governos conseguem tirar o PIB mundial das mãos de tão poucos. Aí o que acontece? As máquinas, as inteligências artificiais começam a trabalhar. E o produto interno bruto gerará mais impostos para o governo. Porque o dinheiro que o empresário estaria pagando com salários, ele paga metade para o governo e economiza metade. E o governo distribui esse dinheiro para que as pessoas possam gastar o seu tempo, como é o exemplo que o Yuval Harari dá, os judeus religiosos de Israel, que eles não trabalham, os ortodoxos, mas ganham uma pensão do governo só para estudar a Torá. E ele fala, em Israel isso funciona muito bem. Não teremos problema de desemprego, não teremos problema de... E será muito mais fácil. A economia do mundo vai fazer muito bem. E vamos deixar que os algoritmos digam o que nós somos. Por exemplo, o Yuval Harari ele fala, eu era gay e nem sabia que eu era gay. Fui aprender que eu era gay com 21 anos. Agora, os algoritmos não, a inteligência artificial, ela consegue perceber meu código genético, ela consegue perceber o que eu sou. E interessante que o Bauman fala que um dos problemas da sociedade líquida é que nós não temos identidade, a perda de identidade, nós não sabemos quem nós somos. Os jovens não sabem o que eles querem fazer. Pode olhar, tem muito jovem já fazendo o primeiro, segundo ano da faculdade e ele nem sabe se é aquilo que ele quer para o resto da vida dele. As pessoas não têm mais identidade, não têm valores. Então, para que se preocupar com isso, diz Yuval Harari? Deixe a inteligência artificial preocupar por você. E eu tenho certeza que muitos jovens hoje vão preferir ficar em casa na internet, porque tem que sair para trabalhar, e o governo pagando um salário. Eu sei que falar assim parece muito doido, gente. Para mim também pareceu muito doido. E eu estou repetindo para vocês de maneira muito rápida e assim, resumida. Estuda mais isso que eu estou falando, viu? Estuda mais isso que eu estou falando. Também é muito doido quando Einstein falou pela primeira vez que o tempo dobra e que o tempo é relativo ao espaço. Também soou muito louco. E hoje a gente sabe que Einstein era um gênio. Esse pessoal está fazendo um prognóstico que está me pondo para pensar. E eu quero terminar com a frase de Yuval Harari. Os algoritmos vão nos dizer o que queremos. Eu não preciso saber o que eu quero. O algoritmo vai dizer para mim. O algoritmo vai me ajudar a escolher a minha marca de camisa, vai me ajudar a tudo. Vai ficar mais barato comprar tudo, porque todo mundo vai ter um bom soldo. E o que diz o Apocalipse mesmo? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um homem. E não poderá comprar nem vender aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou anunciando que o número da besta será esse algoritmo da inteligência artificial. Quero deixar bem claro para vocês. Não é isso. O número da besta aqui é uma leitura midrástica de Daniel capítulo 5, quando Nabucodonosor ergue uma imagem e manda que todo mundo a adore ali. E o 6 na Babilônia era o número divino. Todos os números eram baseados no múltiplos de 6. Por isso que a imagem de Nabucodonosor era 60 por 6. Então João pega aquilo como símbolo, e diz que também será como aquilo, tá certo? Então esqueça que eu estou falando que o sinal da besta vai ser um negócio que vai colocar um chip, não estou falando nada disso. Seria especulação. Para mim, o que eu posso dizer pelo texto bíblico
é que as pessoas vão aderir à besta por motivos diferentes. Por quê? Os melhores manuscritos gregos trazem esse texto do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 17, assim, olha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome, ou o número da besta. A marca, ou o nome, ou o número. Os melhores manuscritos gregos trazem assim. Então, significa que alguns terão apenas a marca, outros terão apenas o número, outros terão apenas o nome. O que isso representa para mim? Que o Apocalipse nunca mostrou que o mundo em redor da besta de Apocalipse 13 seria um mundo uníssono. Percebeu? Não será um mundo uníssono. Alguns vão aderir à besta por causa da marca, outros vão aderir por causa do nome, outros vão aderir por causa do número. Os que aderem por causa do nome certamente são os religiosos, porque ter o nome de Deus sobre você é algo muito sério. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Roma, você tinha vários tipos de marca que eram dados. Os escravos podiam ter um nome marcado, os soldados romanos, então havia vários tipos de marca. Então, as pessoas vão se unir ao anticristo por vias diferentes. Alguns vão se unir apenas pelo caráter econômico que isso tudo vai trazer para o mundo, porque o papel moeda está com os dias contados. O Bitcoin está aí para dar um exemplo. Alguns vão unir a besta apenas por questão econômica. Eles são ateus, vão continuar ateus. Outros vão se unir, quem sabe, pelo aspecto da maravilha, do misticismo, porque fala que o anticristo, o segundo aqui, faz descer fogo do céu para enganar os homens, igual Elias, que mandou descer fogo do céu. Ele é chamado de falso profeta. Fará parecer até que Cristo veio, e tem muito muçulmano que está aguardando a volta de Jesus. Então, se isso tudo vai acontecer, muitos vão pelo misticismo. Outros vão pela covardia. Outros vão pela covardia. Não, eu vou porque eu não tenho outro jeito, eu vou ficar aqui mesmo. Então, nem todo mundo vai se unir nesse governo mundial pela mesma razão. As pessoas vão se unir por razões diferentes. Agora, para terminar minha fala aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós precisamos de um governo mundial. Não tem outra saída. E segundo Bauman, o único que pode emplacar nisso é o Papa Francisco. Eu sei que os católicos estão pensando assim, você está querendo dizer que o Papa Francisco é a besta do Apocalipse? Deixem-me dizer para vocês uma coisa, meus irmãos. E eu vou falar com muita sinceridade aqui. Eu torço para que, se o Papa Francisco assumir essa responsabilidade, ele está caminhando para isso. Ele fez o símbolo da Amazônia, fez outros aqui, ele está caminhando para isso. Se ele assumir essa responsabilidade, eu torço para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele não faça nada que vá contra a palavra de Deus. Porque, mesmo sendo adventista, eu admiro a figura do Papa Francisco, do cardeal Bergoglio. Sabe, ele tem virtudes que eu admiro, que eu bato palma. Por isso que eu falei, frustram aqueles que pensavam que eu ia aqui malhar o Papa, detonar com ele. Pra quê? Não vão ganhar nada fazendo isso. Quando eu falo que eu admiro algumas virtudes dele, eu estou sendo sincero. Um camarada que, sendo cardeal, andava de ônibus lá em Buenos Aires, um mês antes de se tornar Papa, o homem andava de ônibus. Quando ele virou Papa, ele teve coragem de ligar para uma pizzaria pedindo uma pizza, porque ele não queria incomodar o pessoal da cozinha. Um homem simples, um homem que dorme numa cama simples como a minha. Um homem que dispensa a pompa, um homem cordial, que ri, que conversa bem com a juventude. Eu admiro isso. São virtudes louváveis. E até, puxa vida, pensando no Bergoglio, ser humano por quem Cristo morreu, o argentino, a pessoa física, pensando nele, a pessoa física, eu peço a Deus que toque no coração do Papa para que ele não faça nada que comprometa a salvação dele. Católicos, esse é o meu pedido sincero e eu conclamo vocês a fazer o mesmo pedido a Deus. Que toque no coração do Papa para que, se for ele o homem que vai guiar o mundo, que ele não faça nada que vá contra a palavra de Deus. Agora, se o Papa fizer algum decreto, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, com todo respeito aos meus irmãos católicos que estão me ouvindo, eu vou ter que me posicionar contrário ao Papa. Entenderam? Quando ele soltar algum decreto, ainda que custe a minha liberdade, eu não vou ceder. Pela graça de Deus, eu não vou ceder. E concluo a todos vocês o seguinte.
Estudem o que eu falei. Não acreditem nos líderes religiosos de vocês, nem no padre, nem no pastor, nem no Rodrigo Silva. Eu dei um monte de informação aqui, eu quero que vocês investiguem, pesquisem, com oração, verificação dos dados, leiam os livros do Bauman, leiam o Yuval Harari, leiam as profecias, estude, peça a Deus iluminação, porque Deus vai falar ao seu coração o que Deus quiser falar. Eu estou pregando, irmãos, não aqui para atacar ninguém, para me sentir superior a ninguém, para sentir melhor do que ninguém, mas é porque quando eu descobri essas coisas na Bíblia, ai de mim se eu não falasse isso. Rodrigo, você acha então que agora que vai sair a crise final e o fim do mundo? Eu não posso dizer isso para vocês. Infelizmente eu não posso. O prognóstico aponta que nós estamos vivendo uma época que nós nunca vimos. O prognóstico aponta que o mundo agora está caminhando para todas as características que foram pautadas nas profecias. O meu desejo, que é diferente da minha certeza, o meu desejo é que Jesus possa voltar antes do final da quarentena. O meu desejo é que, se tem que haver a manifestação do anticristo com um decreto que vai cercear a liberdade religiosa, que isso aconteça semana que vem, que nós soframos por Cristo e ele possa voltar logo para nos tirar deste mundo, para nos levar para o lar celestial. Esse é o meu desejo para mim, para todo mundo que está me ouvindo, quer seja você espírita, testemunho de Jeová, católico, adventista, ateu, agnóstico, afastado de religião, não importa. Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo agora. E o meu apelo aqui, com toda sinceridade, é: estude a palavra de Deus. Se você não está resistindo, está desdenhando, eu vou pedir a Deus que Ele dê o argumento que a minha voz não conseguiu dar para você que é ateu, que é agnóstico. Que Deus possa tocar no seu coração, como tocou no coração de outros ex-ateus, como C.S. Lewis e outros mais que eu podia citar aqui. E tocou, e essas pessoas descobriram na Bíblia um livro que transformou a vida deles. Traficantes que deixaram o mundo das drogas e do tráfico porque leram a palavra de Deus. Estudem esse livro. E se acontecer qualquer decreto que vá contra aquilo que a palavra de Deus apresenta, meu conselho, seja como os amigos de Daniel diante da imagem de Nabucodonosor. Não ceda. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei como é que a liberdade religiosa vai ser retirada nos mínimos detalhes. Eu não tenho aqui cronograma profético para falar, vai ser daqui a 2 anos, 2 meses. Eu dei para vocês uma leitura de futurologia a partir do que eu li da Bíblia. Resumindo toda a minha palestra, eu peguei a Bíblia, fiz uma fundamentação teórica em Zygmunt Bauman e depois eu fiz uma leitura, uma releitura da Bíblia a partir de Bauman, de Yuval Harari e de outros autores que eu citei aqui. Eu só fiz isso. Eu fiz uma leitura da Bíblia, uma fundamentação teórica em Bauman, depois eu fiz uma releitura da Bíblia a partir dos pontos que essas pessoas estão apontando. Não que eles determinam a maneira de eu ler a Bíblia, mas é porque, coincidência das coincidências, o que eles estão falando é o que a Bíblia está profetizando. Pense nisso. Do fundo do meu coração, se essa mensagem pelo menos tornar algumas pessoas mais preparadas para a volta de Jesus, amém. Mas ainda que ele demore 50, 1000 anos para voltar, que você o ame hoje e se entregue a ele hoje. Esteja preparado como se ele fosse voltar antes do amanhecer. Mas viva sua vida de maneira cristã e responsável como se ele não fosse voltar. Entenderam? Espiritualmente preparado como se ele voltasse amanhã. Mas sempre analisando com parcimônia os sinais dos tempos. Sem fanatismo, sem ficar com teoria da conspiração, sem diz que me diz, mostrando dados que qualquer um pode pesquisar à vontade. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu espero que nesses prognósticos aí eu possa ficar firme ao lado de Jesus, pela graça dele, porque esse é o meu desejo. Se o Papa Bergoglio for o homem realmente que vai nos conduzir na unificação mundial aí, que Deus tenha misericórdia para que ele não faça nada contrário à palavra de Deus. Mas se ele fizer, o apelo que eu faço aos católicos, fiquem com a Bíblia e não com o Papa. Um apelo que eu faço aos evangélicos, adventistas, batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, fiquem com a Bíblia e não com os pastores. Um apelo que eu faço aos testemunhos de Jeová, mormons, todo mundo fique com a Bíblia e não com os líderes religiosos. Um apelo que eu faço até para os ateus e agnósticos, fique com a Bíblia e não com os teóricos que falam coisas que não vão salvar você. Fique com Deus. Que a graça de Jesus esteja com cada um nesse momento. Eu quero fazer uma oração final por você, tá bem?
Senhor, obrigado por essa live. Demorou um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas eu espero, Senhor, que essas palavras despertem muitas pessoas para um estudo sadio das profecias e dos sinais dos tempos. Que aprendamos a colocar o nosso dedo na pulsação do tempo e verificar os sinais dos tempos enquanto estão acontecendo. Sem fanatismo, sem teoria da conspiração, mas ao mesmo tempo sem acomodação espiritual. Vivemos numa sociedade líquida, Senhor, mas não queremos ter um relacionamento líquido com o Senhor. Te amamos, ó Pai, e precisamos do Senhor em nossa vida. Traga logo a volta de Jesus, porque esse é o grande anseio, em nome de Jesus. Amém. Eu só queria terminar com uma coisa que eu prometi e tinha esquecido de falar para vocês. Esse aqui é um livro, para aqueles irmãos católicos que estão assistindo, do meu ex-orientador, padre João Batista Libânio, de quem eu tenho saudosa memória. E qual que é o problema quando a igreja se juntou com Roma? Eu vou ler o que o próprio padre Libânio escreveu no livro Escatologia Cristã. E eu tive o privilégio de ter esse homem como meu orientador de mestrado. Um dos maiores teólogos da Igreja Católica no Brasil. Ele disse assim, quando a igreja se juntou com Constantino, estou lendo a página 61. A Igreja dos Mártires recebe férias do martírio. A ameaça permanente de ter de testemunhar com a vida a própria fé a cada momento, e por isso a necessidade de uma vigilância escatológica de total desapego, afasta-se com a Pax Constantiniana. A Igreja trocou as catacumbas pelos palácios. Por isso, a proximidade iminente da volta de Jesus já não é nenhum desejo ardente. O que o Libânio disse, falecido padre Libânio, é que a Igreja Católica, quando se juntou com Roma, perdeu o ardente desejo da volta de Jesus. E a Ellen White faz o mesmo alerta para os adventistas e outros cristãos. Ela fala, citando Paulo, no livro Grande Conflito, ela fala, todos os que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições. Por que então que a perseguição parece em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e por isso não suscita oposição. Mas haja um revivamento e as fogueiras da perseguição se reacenderão, como nos diz apostólicos. Isso está no livro Grande Conflito, página 45, 47, se não me engano. Depois você pode checar aí. Que Deus abençoe você. Não fique numa espiritualidade líquida, para parafrasear o Paulo. Um grande abraço, beijo no coração e que a graça e a paz de Jesus esteja com todos.